Quer empreender, mas tem medo de arriscar? Nessa aula do professor Daniel Zanco, você vai ficar por dentro dos principais passos para a compra de uma franquia. Vai entender melhor o sistema de franchising e como é a relação entre franqueado e franqueador no uso da marca e no sistema de gestão da franquia. Esse conteúdo, produzido pelo Sebrae e pela Associação Brasileira de Franchising, vai apresentar as ferramentas necessárias para te ajudar a identificar qual é a franquia ideal para o seu perfil. Aproveite as dicas e boa aula! Nosso papo vai se dividir em duas partes. Primeiro a gente vai equalizar as informações aqui sobre o que é o sistema de franquia, né? Para quem ainda tem alguma dúvida de como funciona o sistema de franchising. Depois a gente fala sobre os passos para comprar a franquia, para escolher uma franquia. Sistema de franquia, a gente usa algumas analogias quando vai explicar o sistema de franquia. Uma delas é que o sistema de franquias é como se fosse um clube. Todo mundo sabe mais ou menos como funciona um clube. Eu pago lá uma joia, né? um título para entrar no clube, para o nosso sistema de franchise é como se fosse ali a taxa de franquia. Depois eu pago uma mensalidade para me manter nesse clube. No sistema de franquia eu pago minhas taxas mensais de royalties. E dentro do clube eu tenho que seguir regras. Não dá para nadar na piscina do clube às 2 da manhã, concordam? Eu preciso, assim como no clube e no sistema de franquia, obedecer algumas regras pré-estabelecidas aí pelo meu franqueador. O sistema de franquia é um sistema onde o franqueador dá direito para um terceiro, para um franqueado, de explorar a marca que ele construiu, né? De usar a marca que ele construiu. Às vezes o franqueador tem uma marca há 10, 20 anos, vai lá e concede para você, franqueado, o direito de usar, de ter lá na fachada da sua loja, de ter no seu cartão de visitas, de ter no seu material impresso, de ter no carro da sua empresa, o nome dessa marca que ele construiu e trouxe aí por tantos anos. Ele dá direito de distribuição de um produto em uma determinada região. Você pode, olha, só você vai poder vender o meu determinado produto, só você vai poder prestar esse serviço sob a minha chancela, sob a minha bandeira, nessa região na qual você é um franqueado. E o franqueador permite que o franqueado faça uso dos sistemas de gestão, né, do know-how que o franqueador aprendeu durante todos esses anos. Eu costumo dizer que franquia é a replicação de um modelo de negócio de sucesso. Tá? Nessa frase tem várias coisas para a gente entender. Replicação, ou seja, eu preciso saber fazer, preciso saber com que eu consiga ensinar outros a fazerem tão bem quanto eu. Né? Replicação de um modelo, eu preciso ter um formato, eu preciso ter um padrão, eu preciso ter uma estrutura de negócio, né? De sucesso. Ninguém quer replicar algo que não é sucesso. Então, se eu estou aqui pensando em ser franqueador, eu preciso pensar em se o meu negócio é um sucesso, se eu tenho um modelo pré-definido, ou se está tudo aqui na minha cabeça, e se eu vou conseguir replicar isso para outras pessoas. E o franchise, do ponto de vista do franqueador, ele pode ser uma estratégia de canal de distribuição. Uma estratégia de fazer com que os seus produtos, seus serviços, cheguem a mais pessoas, equilibrando 3 coisas muito importantes quando a gente pensa em canal de distribuição. Franchise é uma estratégia muito interessante porque ela equilibra muito bem custo, né? Até porque é muito mais econômico eu abrir uma unidade com o investimento do franqueado do que eu abrir uma unidade própria. Então ele equilibra bem custo, cobertura, consigo chegar a muitos lugares, consigo ter uma rede grande, consigo ter uma abrangência muito capilarizada, e controle. Né? Dentro de um sistema de franquia, dentro de um modelo contratual, dentro de premissas pré-estabelecidas, eu consigo ter controle do que acontece naquelas unidades, muito maior do que se eu só tivesse uma revenda, só um terceiro ali, um multimarca, vendendo meus produtos ou prestando serviço sobre a minha marca. Então, franquia equilibra muito bem custo, cobertura e controle. E o negócio de franquia é, por essência, um negócio de interesses mútuos. O sucesso da rede é o sucesso do franqueador e do franqueado e de todas aquelas unidades. Às vezes eu vejo um franqueado falar, poxa, o franqueador abriu uma unidade aqui na cidade do lado da minha, vai tirar a minha venda. E não é a verdade. A gente vê que quanto mais as redes crescem, mais elas têm presença, mais o consumidor entende aquela marca, mais ela fica relevante, mais eu tenho força de fundo de propaganda, força de marca, e mais relevante e maior o sucesso é daquela rede. Ruim seria se o seu concorrente abrisse uma unidade do lado. Quando a sua marca abre uma unidade do lado, é sinal de que sua marca está ficando mais forte, que a percepção para o consumidor está crescendo ainda mais. Existem no sistema de franquias alguns termos que a gente usa, né? Vocês devem aí, para quem já está começando a olhar e pesquisar unidades franqueadas, começando a
percorrer aí os sites e publicações relativas ao sistema, vocês começam a lidar com alguns termos. O primeiro deles é franqueador. Quem que é o franqueador? O franqueador é o dono da marca, né? O franqueador é ele que desenvolveu lá o know-how, a forma de operação, a metodologia de gestão, as práticas para um negócio de sucesso, e tem também a marca. E é ele que vai selecionar os franqueados para fazerem uso dessa sua marca, desse seu know-how de gestão em outras unidades. Franqueado é aquele que opera uma unidade, uma ou mais unidades, tá? Existem hoje franqueados que são verdadeiros grupos aí com muitas unidades, podem operar unidades de marcas diferentes, mas o franqueado é aquele que tem o direito de explorar aquele território, direito de fazer uso daquela marca mediante um contrato de franquia assinado lá com o seu franqueador. Franquia é a unidade, né? Eu posso ser um franqueado com 2 franquias, com 2 unidades distintas. Então a franquia é a minha unidade franqueada, que pode ser física ou não física. Eu posso ter uma unidade, uma franquia baseada na minha casa, né? Hoje é uma tendência grande aí das micro franquias, nem sempre eu preciso de um ponto comercial para ter uma franquia. Território. Território é a área onde o meu franqueado permite que eu estabeleça e opere aquela unidade, aquela marca. Território pode ser de 2 formas, basicamente. Preferencial ou exclusivo. Tá? O que é isso? Território exclusivo significa, Daniel, aqui no shopping center onde você tem a sua franquia, ninguém pode operar, só você. Enquanto você tiver um contrato de franquia comigo, só você vai poder operar aqui. Ou ele pode ser preferencial. Daniel, na cidade que você está operando essa franquia, se eu quiser abrir uma outra unidade nessa cidade, eu primeiro preciso perguntar para você se você quer abrir. Você tem a preferência de abertura. Tá? Rede. Rede é o conjunto de todas essas unidades, né? Muitas vezes próprias e franqueadas, que formam essa sinergia do franchising. Né? Sinergia é quando a soma dos esforços, né? O resultado de rede, de todo mundo junto, é muito maior do que os esforços individuais somados. E cada vez mais os franqueados e franqueadores têm percebido que a grande força é a rede. Cada um dos seus operadores cuidando das suas unidades, o franqueador pensando na estratégia, pensando no macro, no global da marca. Esse é o grande barato do sistema de franquia. Esse é um dos grandes motivos de sucesso desse negócio. Muitos franqueadores não procuram um franqueado só por conta de capital. Ah, poxa, eu quero um franqueado porque aí eu não preciso pagar o ponto, não preciso pagar as instalações, meu franqueado vai lá e paga isso. Muitos franqueadores, hoje o dinheiro é muito mais acessível, concordam? Hoje a gente tem um mercado bancário aí ofertando dinheiro para todo mundo. Muitos franqueadores procuram um franqueado para operar um negócio, para estar lá na linha de frente, para fazer o relacionamento com o consumidor final, para fazer o dia a dia dessa unidade acontecer. Muito mais importante, talvez até do que o capital, é essa vontade, essa disposição de fazer acontecer um negócio. Existem inúmeras vantagens aí para os dois lados. Para o franqueado, né, eu já entro num sistema já testado. Né, eu já começo a fazer uso de uma marca que já está consolidada. Quanto tempo eu demoraria para criar lá a minha marca? Lá, vou criar a Zanco Confecções. Quanto tempo isso vai demorar para eu ter essa relevância para o consumidor? Num sistema de franquia eu já faço uso de todo esse passado, de todo esse investimento que esses franqueadores fizeram nessa marca. Eu uso um conceito já testado, um sistema em que o franqueador já foi lá e viu que assim não dá certo, que a melhor forma é desse jeito. Então eu já pego as práticas já testadas, já praticadas, já validadas para colocar dentro do meu negócio. Diminuo o tempo de implantação. Né? O franqueador ele já tem os fornecedores homologados, ele sabe quais são as complexidades, ele já tem tudo muito mais mapeado e o tempo entre eu querer ter um negócio, startar o processo e ter minha unidade aberta é muito menor no sistema de franquia. No franchising eu faço uso de métodos profissionais de gestão. O que significa isso? Poxa, às vezes eu não tenho formação na área, eu não tenho muito conhecimento. Algumas franquias exigem alguns conhecimentos prévios, mas em geral eu vou fazer uso da habilidade do franqueador e da experiência e dessa tecnologia de gestão que ele vai trazer para mim. Eu começo o meu negócio já de uma forma muito mais profissional, talvez, do que se eu fosse começar o meu negócio do zero. Faço uso da economia de escala, isso é fantástico. Em todo negócio, quanto maior eu sou, menos eu pago. A gente percebe isso. Quanto será que eu vou gastar se eu tiver uma lojinha lá no shopping e for comprar embalagens para minha loja? E quanto será que uma rede de franquia com 200, 300, 500 lojas negociando embalagens vai pagar? Sem dúvida, a força que uma marca consolidando e concentrando
via centrais de compras, e essa é uma prática muito usada no franchising, né? O franqueador seleciona fornecedores, negocia preços, e aí faz com que os franqueados façam um pedido para esses fornecedores, pagando um preço negociado pelo todo, é muito grande. A vantagem é bastante interessante. Quando eu me associo a um franqueador, eu faço uso dos treinamentos e dos manuais que esse franqueador me disponibiliza. O franqueador é obrigado a treinar os franqueados? Não, não é obrigado. Né? A gente vai ver um pouquinho para frente aqui que o franqueador é obrigado a entregar o que ele promete na circular de oferta de franquia. Mas a grande maioria das redes oferecem treinamentos e manuais de operação. O que faz com que, para eu franqueado, eu possa focar ali na execução, no dia a dia. E eu tenha lá um franqueador pensando na estratégia de marketing, pensando nas melhores práticas de treinamento, desenvolvendo os manuais, tira do empresário ali uma carga de desenvolvimento prévio ali bastante grande, faz com que eu fique mais focado no sucesso do meu negócio. Existem desafios? Existem. Franquia quebra, gente? Franquia quebra também. Quebra muito menos do que negócios independentes, a taxas infinitamente menores. Mas também é um negócio de risco. Existem desafios para esse sistema. Um grande desafio é, eu como franqueado, eu estou associado à performance do meu franqueador. Se o meu franqueador não tiver sucesso, se a marca não for bem, eu estou lá diretamente ligado, eu sou um representante daquela marca, eu tenho lá aquela bandeira estampada na minha fachada, eu estou associado a eu tenho esse risco associado ao meu negócio. Eu tenho direitos e obrigações pré-determinadas, eu tenho que seguir algumas regras. Há muitas vezes no sistema de franquia uma pergunta que é, poxa, pessoas empreendedoras podem ser franqueados? Pessoas empreendedoras podem ser franqueados, sem dúvida podem. Há uma confusão entre pessoas empreendedoras e pessoas que não seguem regras. Eu posso ser empreendedor e seguir as regras pré-estabelecidas pela minha franquia. Mas eu sou empreendedor, eu inovo dentro das regras, eu motivo mais a minha equipe, eu faço o meu negócio acontecer, eu busco novas formas de gerar receita para a minha unidade, eu quero crescer dentro da minha rede de franquias, quero ter novas unidades. Posso ser empreendedor e ser um franqueado? Sim, sem dúvida. O que há de fator de desafio estou disposto a seguir regras. Né? Gosto sempre de fazer as coisas do jeito que dá na minha cabeça. Talvez franquia não seja o melhor negócio para mim. Lembrando da nossa analogia do clube. O clube tem regras. Não dá para eu nadar na piscina do clube às 2 da manhã. Então, se eu sou membro de uma rede de franquia, eu vou fazer uso de todas aquelas vantagens, mas também tenho ali obrigações, de certa forma, restritivas em relação à conduta que o franqueador estabelece. O sistema de franquia está implícito o pagamento de taxas. Se eu não perceber do meu franqueador, e aí é um desafio para os dois lados, tá? Franqueadores estão a todo momento com a incumbência de criar valor nessa relação. Então, poxa, eu cobro uma taxa de royalties todo mês do meu franqueado. Eu, franqueado, pago, né, todo mês ali um valor para a franqueadora. Será que eu estou feliz com isso? Será que eu sinto uma contrapartida em valorização de marca, em suporte recebido? Esse é um desafio do sistema. Franqueadores precisam a todo momento, né, se tornarem relevantes para esses franqueados que se sintam felizes de pagar todo mês ali. Olha, eu pago, mas eu tenho um grande respaldo por trás de mim. É um desafio ter negócios com padrões pré-estabelecidos, ainda mais num país de dimensões continentais como o Brasil, né, que a gente tem tantos nuances regionais. Poxa, será que os moldes e as fórmulas de sucesso aplicadas no Sul se aplicam à região Norte? E aí existem várias discussões quanto a isso, mas as franquias têm percebido que há possibilidade de fazer pequenas adaptações regionais sem perder a essência do negócio, mas sempre você vai ter padrões pré-estabelecidos. Outro grande desafio poxa, eu tenho um negócio, eu sou um franqueado, eu sou um empresário, né? O franqueado também é um empresário, mas o repasse, a venda desse meu negócio tem restrições. Eu não posso vender meu negócio a qualquer momento para qualquer pessoa. Eu só vou poder vender esse negócio para uma pessoa que seja aprovada pelo meu franqueador. O franqueador é o grande dono da rede. Ele escolhe as pessoas que vão fazer parte daquela rede. E assim tem que ser, poxa, essas pessoas usam a marca dele. Ele escolheu você como franqueado, talvez não tenha escolhido a pessoa para quem você quer repassar a unidade. Há possibilidade de revenda, há possibilidade, a gente chama de repasse geralmente no sistema de franquia, mas essa venda é sob restrições. O franqueador precisa aprovar essa pessoa que vai fazer parte dessa rede ali junto com os outros franqueados que já estão na rede.
Fechando aqui sobre o sistema de franquia, antes da gente entrar nos passos, o sistema de franquia não é por acaso que ele vem crescendo a mais de 2 dígitos há vários anos. A todo momento surgem novas redes de franquia. Existem inúmeros franqueados muito felizes com a relação de franquia, mas é um negócio de risco, que se eu tiver disciplina, execução, gastar um pouco de tempo afiando o meu machado, né? O Abraham Lincoln falava isso, se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu ia passar 7 afiando o meu machado. Se a gente afiar muito o nosso machado, pesquisar bem, se preparar muito bem antes, a chance de sucesso é muito grande, sem dúvida, muito maior, os riscos muito menores, a chance de sucesso tão grandes quanto de um negócio independente. A gente vai falar agora aqui de 10 passos para eu escolher uma franquia. Tá? Quando eu estou lá, decidi que eu quero me tornar um franqueado, a gente criou aqui um passo a passo. Primeira coisa é uma autoavaliação. Ser um franqueado está dentro do meu projeto de vida? Estou disposto a me dedicar para esse negócio? Estou disposto a investir tempo? Estou disposto a assumir os riscos de um negócio? Porque há uma diferença básica entre o empreendedor e o empregado. O empregado sabe quanto ele vai ganhar todo mês. O empreendedor sabe quanto ele vai pagar todo mês. Então eu preciso estar disposto a assumir esse risco. Isso como projeto de vida faz sentido para mim? Estou pronto para o risco? Lógico que em dando certo, as recompensas também podem ser muito maiores. Qual que é a minha expectativa profissional? Estou aqui pronto para me dedicar aí, no mínimo durante o contrato de franquia? Ou será que eu quero daqui 2 anos fazer um mestrado fora do Brasil? Ou será que eu quero voltar para o mercado daqui a um tempo? A decisão de franquia é uma decisão de longo prazo, né? Os contratos, em geral, são de 4, 5 anos, na grande maioria. Então, estou disposto a fazer esse investimento. Preciso estar muito seguro disso antes de entrar numa franquia. Preciso ter isso muito acordado com a minha família, né? Será que todo mundo que está em volta de mim ali sabe que eu vou ter que ficar, talvez, no primeiro ano sem conseguir viajar muito? Será que eu não vou ter os finais de semana na praia como eu costumava ter? Tá todo mundo ciente disso e juntos nesse projeto de franquia? O projeto de franquia muitas vezes é um projeto familiar, não é um projeto só do empreendedor, porque acaba impactando direto ou indiretamente outras pessoas que estão envolvidas nisso. Preciso avaliar minhas experiências, minhas afinidades, gosto de me relacionar com gente, gosto de seguir regras, estou pronto para isso, né? Aí para ter certeza se eu vou realmente partir para um negócio próprio, partir para o sistema de franquias. Uma vez eu certo de que olha, franquia é um negócio, estou pronto, vou encarar, sei dos riscos, sei da dedicação que eu vou ter, estou pronto para isso. Que tipo de negócio eu vou empreender e onde que eu vou colocar esse negócio, né? Eu vejo muitas vezes no mercado de franquia alguns franqueados que gostam tanto de um negócio, gostam tanto de uma marca, que o cara mora lá em Curitiba e o franqueador fala, olha, não tenho disponibilidade para sua praça, eu tenho agora a gente vai crescer só em Palmas. Não, eu mudo para Palmas, não tem problema, eu vou morar em Palmas. Já vi isso não uma nem 2 vezes, de tanto acreditar no negócio. Será que em Palmas eu vou ter o mesmo conhecimento de mercado? Será que eu vou ter a mesma habilidade? Será que a rede de relacionamento que eu tenho na minha cidade não é muito mais importante? Será que não vale a pena eu escolher outro negócio, pode ser até no mesmo segmento ou até outro segmento, mas dentro da cidade onde eu já conheço todos os detalhes e todas as características? Então, a grande recomendação, e muitos dos franqueadores estão procurando isso, que você tenha um negócio num local onde você tenha relevância, onde você tenha conhecimento. Isso é pré-requisito básico. Focar num segmento em que eu me identifico, e aí me identifico não só com o produto, é importante me identificar com o segmento. Eu posso ser um apaixonado por hambúrguer, mas não suportar uma cozinha, né? Há uma diferença entre gostar do produto e gostar do segmento. Então, entrem no segmento numa unidade do segmento que mais interessa a vocês, e se olhem não com olhos de consumidor, mas com olhos de fornecedor daquele serviço, de operador daquela unidade. Será que eu gostaria de fazer isso por muito tempo? Importante. Buscar informação sobre os franqueadores é fundamental. Onde que eu consigo informação de franqueadores? Em vários lugares. Você tem todas as publicações que a Associação Brasileira de Franchising fornece, você tem revistas especializadas, você tem empresas de consultoria que ajudam a fazer esse processo de escolha, e existe a mais direta relação de credibilidade ou não ouvir os próprios franqueados da rede. Ninguém melhor do que quem está ali naquela rede para dizer se o negócio é bom ou o negócio não é bom.
É fundamental, a lei de franquia obriga que os franqueadores forneçam na circular de oferta de franquia o nome de quem já está na rede e o nome das pessoas que saíram da rede no último ano. Então, poxa, vamos lá, vamos conversar com essa turma, né? Vamos ligar para eles, vamos entender, olha, por que você saiu? O que aconteceu? Ou você é feliz nesse negócio? As expectativas foram atingidas? O que foi prometido no começo, na fase de negociação, foi cumprido? É importante isso. Conhecer a estrutura do franqueador é importante porque, poxa, a rede está crescendo, já tem plano de expansão de mais 80 lojas só esse ano. Será que tem gente para dar conta desse crescimento? Será que o suporte não vai ser comprometido com esse crescimento tão acelerado da rede? Quanto tempo que existe esse negócio? É perene? É sustentável? E aí vocês vão me dizer, poxa, eu fui numa grande franqueadora renomada e não tem mais possibilidade de franquia. É lógico, quanto mais estabelecida e mais antiga a franqueadora, talvez mais difícil será para você entrar, porque já existem franqueados ali naquela rede ávidos a crescer, franqueados que a franqueadora já sabe que são bons operadores. Por que ela vai correr o risco de trazer gente nova? Sempre acontece, sempre há essa oxigenação da base de franqueados, mas talvez seja mais difícil. E aí é risco e retorno. Talvez eu tenha que apostar numa franqueadora mais nova. E essa franqueadora mais nova, se tiver um conceito de negócio muito bem estabelecido, se tiver uma política de suporte, se o negócio for interessante, amanhã ou depois ela pode ser uma grande franqueadora. E você está lá dentro já. Talvez valha a pena eu apostar numa nova franquia. Então essa é uma decisão que vai caber a cada um. As franqueadoras mais estabelecidas, sem dúvida, vão fazer exigências maiores nesse processo de seleção. Vou exigir garantia financeira, vou exigir experiência no setor, enfim, ele tem muito mais gente procurando as marcas mais conhecidas, então é natural que ele faça uma exigência, um processo seletivo ainda mais restritivo. Definir se a franqueadora tem plano de expansão para a região em que eu quero atuar. Poxa, eu moro aqui no interior de São Paulo, franqueadora, você tem plano de expansão? Não, não tenho, então eu vou para qualquer lugar. Não, procure outro negócio dentro da região de atuação. Avaliar o franqueador. O que eu posso avaliar no franqueador? A saúde financeira. Daniel, como que eu vou avaliar a saúde financeira do franqueador? A lei de franquia obriga o franqueador a te entregar um balanço patrimonial. Você vai saber quanto ele tem de dívida, quanto ele tem de receita. Ele precisa dizer como que está a saúde financeira dele. Número de unidades e a evolução do número de unidades. Poxa, esses caras fecharam 10 lojas no ano passado, 30 lojas no ano anterior. O que será que está acontecendo? Estou dizendo que quem está fechando loja não é um bom negócio, mas eu preciso entender os movimentos. Por que essa rede parou de crescer? Por que outras redes no mesmo segmento crescem mais? O que está acontecendo com esse negócio? Entender o desempenho das franquias. Existe um jeito... Como que eu vou saber quanto uma loja fatura? Outro dia eu perguntei para um franqueado, perguntou para mim, mas poxa, como eu consigo ter pelo menos uma ideia? Você já passou um sábado inteiro na porta da unidade para ver quantas pessoas entram e saem, quantas sacolas entram e saem? Poxa, método mais rudimentar possível, mas quanto mais eu pesquiso, quanto mais informação, mais eu vou construindo o cenário de essa rede é interessante, essa não. Posso fazer um acompanhamento estatístico lá em 2 concorrentes e ver se há um movimento, se entra mais gente nessa loja do que na outra. E posso, lógico, com base nos contatos que a franqueadora vai lá me fornecer, perguntar para os franqueados sobre a performance deles, se eles se sentem satisfeitos ou não com os níveis de faturamento. Eles não são obrigados a dizer quanto vendem. Muitos deles podem até abrir esse número para vocês. Franquias que fecham é uma fonte de informação importante, para eu saber, poxa, por que fechou? Será que foi falha no plano de expansão? Será que a franqueadora estava muito otimista em relação à quantidade de unidades que esse mercado comportava? Será que não escolheu bem o franqueado? O que aconteceu? Nível de satisfação dos franqueados, como a gente já disse, é fundamental para saber. E aí vão existir... O ser humano é algo complexo, E vai ter gente que não vai dizer, vai ter gente que vai ser bastante claro para vocês, vai ter gente talvez que esteja feliz com a franqueadora, mas pense, poxa, esse cara vai querer abrir uma unidade aqui do meu lado, então eu não vou entregar muita coisa. Mas quando a gente começa a aumentar a amostra, se um não deu informação interessante, mas quanto mais informação, quanto mais eu aumento, isso é estratégia de pesquisa, quanto mais eu amplio a minha amostra, maior é o meu nível de assertividade na minha pesquisa. Entender se o ritmo de expansão que a franqueadora está tendo condiz com a estrutura que ela tem. Poxa, são 2 pessoas para 90 unidades, será que dá conta? Poxa, ele está me dizendo que ele tem visitas quinzenais, será que vai conseguir com essa estrutura? Poxa,
vejo a área da franqueadora meio improvisada. Não significa que quem tem um escritório faraônico é o melhor negócio do mundo. Não, né, o inverso não é verdadeiro, mas mais um elemento para ir compondo a minha análise. E não tem jeito. Existe um instrumento fundamental para a escolha de uma franquia de sucesso. Sola de sapato. Tem que ir atrás, tem que andar, tem que pesquisar, tem que ir. Poxa, mas eu vou fazer 10 reuniões com 10 franqueadoras. Poxa, é uma decisão que você vai tomar para daqui 5 anos da sua vida. Poxa, se você não investir tempo nessa pesquisa, no que você vai investir? É fundamental essa vasculhada no mercado aí, tentar ir o mais a fundo possível. E quanto mais vocês vão aprofundando, mais claro ficam as diferenças entre uma franqueadora e outra. Quando eu vejo uma só, eu não sei se aquilo é bom ou se é ruim. Quando eu comparo uma com outra, eu falo, poxa, aqui me senti mais seguro, aqui o cara me mostrou, me deu mais detalhe, aqui o cara me passou mais segurança. Aí vai na terceira, poxa, esse aspecto aqui eu já achei mais importante. Então, andem, circulem e vasculhem o mercado em busca de informações. Analise o suporte oferecido pela franqueadora. O franqueado, em geral, é carente de suporte. A gente sempre diz isso nos cursos que a gente dá para franqueadores. O franqueado é carente de suporte, ele quer essa ajuda, ele procura uma franquia porque ele quer um suporte. Porque ele quer fazer uso de um sistema já testado, já formatado, ele quer diminuir o risco. Então vamos ver o que a franqueadora entrega para você de suporte. Em termos de apoio na implantação, vem alguém da franqueadora me ajudar a montar? Eu recebo um projeto arquitetônico, entrem no detalhe da operação para saber até que ponto essa franqueadora vai te dar suporte ou não. Programa de treinamento contínuo. Hoje há no varejo um grande desafio do turnover, que é a rotatividade de funcionários. Existem empresas aí que trocam 100%, 150% do quadro num ano, ou seja, de 10 funcionários que eu começo no ano, eu troco 15 ao longo do ano, mais do que toda a equipe. Preciso do meu franqueador ajuda para reciclar e manter vivos os padrões dessa rede para essa equipe que vem entrando nova. Eu não posso ficar só ali no treinamento inicial. Poxa, você tem um treinamento inicial de 4 horas na franqueadora e depois você já passa para tocar a sua unidade. Poxa, será que em 4 horas eu consigo absorver toda a essência de um negócio, aprender a operar bem Poxa, há de se tomar cuidado, Parem para refletir nisso. E o franqueado tem que pensar que a dedicação dele nessa fase inicial também é importante. Muitas vezes eu ouço de franqueados, poxa, mas eu preciso ficar 2 semanas na sede da franqueadora fazendo treinamento. Poxa, mas você não quer absorver todo o know-how dessa marca? Hoje a gente ainda não tem download no cérebro. Tem que fazer, tem que vivenciar. E existem programas de treinamento ainda mais intensos do que 2 semanas. Então, quanto mais eu investir nisso e a franqueadora estiver disposta a oferecer toda essa estrutura, melhor para mim. Os manuais são atualizados, refletem a operação ou não? Poxa, eu tenho manuais lá de quando a gente começou a franquia em 1989, mas depois você dá uma adaptada aí. Não, é importante que a franqueadora tenha os materiais sempre muito atualizados. Que canais de comunicação você, franqueador, estabelecerá comigo, franqueado? Eu tenho acesso a uma extranet, eu tenho um portal, eu tenho uma área de notícias da franqueadora, eu fico sabendo do que acontece na franqueadora pelo jornal. Pode acontecer, Poxa, qual que é o nível de comunicação? Eu tenho uma pessoa de contato, eu tenho uma estrutura de suporte, eu tenho uma central de atendimento ao franqueado, eu tenho uma equipe de consultoria de campo para quem eu possa recorrer quando eu tiver alguma dificuldade. É importante o franqueador deixar claro quais são os canais que ele tem de comunicação com o franqueado. E como que ele oferece suporte. Geralmente isso é pré-combinado. Olha, eu tenho na circular de oferta de franquia, muitas vezes deixa isso claro. Eu tenho uma equipe de consultoria de campo que visita a cada 6 meses as unidades. Ou existem franqueadores que dizem, olha, eu vou visitar a cada 6 meses, se você quiser uma visita antes, você paga o deslocamento. Isso pode? Pode. O que é combinado não é caro, essa é uma das máximas da franquia. Contanto que eu combine antes, poxa, eu vou ter uma visita a cada 2 anos. Isso te atende? Você é mais carente de suporte? Você não tem total segurança dos manuais e acha que vai precisar de uma visita mais constante? Talvez essa não seja a franquia ideal para ti. Alinhar as expectativas com o negócio. Volta à frase que eu disse lá no começo. Não vai ter negócio, não é só franquia, não tem negócio em que, pelo menos lícito, que eu não vou ter pouco trabalho, pouco investimento e muita rentabilidade.
E eu preciso ter uma expectativa muito clara de qual que é a remuneração desejada. Poxa, eu quero montar a franquia no segundo mês de operação, pagar a escola do meu filho. Poxa, será que eu consigo? Os negócios, em geral, têm um tempo de maturação. As franquias, estatisticamente, historicamente, um tempo de maturação muito menor do que os negócios tradicionais, porque o consumidor já tem uma pré-concepção daquela marca, daquele produto, daquele serviço. Mas ele tem um tempo de maturação e eu preciso estar muito alinhado, tanto quando essa remuneração vem e o quanto essa remuneração vem. Outra dica importante, comprar uma franquia não é comprar um emprego. Tá? Às vezes o executivo, poxa, trabalhei 30 anos no mercado financeiro, saí, estou com uma grana, tinha uma remuneração X, eu quero um negócio que me dê pelo menos 80% dessa remuneração que eu tinha lá como executivo. Negócio tem mês que você tem remuneração negativa. Poxa, esse mês eu tenho que pôr. Aí o outro mês, depende do modelo de negócio, eu tenho um fluxo de caixa muito variável. Preciso estar preparado para essas intempéries aí, para essas incertezas. Preciso estar muito bem preparado para a forma e o volume de dedicação que eu preciso dar a esse negócio. Existem franqueadores que dizem lá, olha, dedicação integral ao negócio. E vão exigir isso. Poxa, eu te liguei e você não estava na loja. Você tinha que estar lá. Isso a gente combinou antes. Poxa, mas eu achei que não era assim. Gente, o que está escrito, está escrito. A gente tende às vezes a entender, está escrito isso, mas não deve ser assim na prática. Não, se está escrito, podem ter certeza que, principalmente em franquia, isso vai ser cobrado, isso vai ser exigido de vocês. Investimento e retorno. Preciso contabilizar muito bem quanto que eu vou investir nesse negócio e ter uma expectativa dentro das minhas possibilidades. Às vezes eu quero, poxa, eu vou... a franquia custa 100, eu tenho 80, mas eu já vou emprestar, vou dar um jeito aqui, peço para o vizinho, vendo o carro e aí consigo lá os 100. Poxa, será que vale a pena eu entrar num negócio em que eu estou de cofrinho totalmente raspado? Poxa, dependendo, se tiver alguma coisa que foge um pouquinho do meu programado, eu já estou descoberto. Avaliar as possibilidades de crescimento. Muitas vezes eu quero, como empreendedor, poxa, queria ter um crescimento nacional. Será que com a franquia eu vou conseguir ou não? Há de se combinar talvez com o franqueador. Franqueador, eu posso amanhã ou depois, se eu tiver sucesso, abrir uma segunda unidade? Não, aqui a nossa política é sempre uma unidade por franqueado. Pode acontecer. Então talvez essa não seja a rede ideal para mim. Preciso avaliar a minha visão de longo prazo, se ela está alinhada com a visão de longo prazo do franqueador. Outros franqueadores vão dizer, olha, não, poxa, a gente quer aqui franqueados que queiram crescer. Você está entrando com uma unidade, mas a gente espera que você nos próximos 5 anos consiga abrir mais 3 pelo menos. Poxa, não quero só uma, não quero muita dor de cabeça para mim. Então talvez não seja a franquia ideal para ti. Analisar o investimento. Aqui vale uma consideração. Muitos talvez estejam pensando nisso. Financiamento. Hoje existem várias instituições financeiras que oferecem financiamento para o sistema de franquia. Vale a pena, não vale a pena? O franqueador, muitas vezes, é quem vai dizer isso. Tá? Tem que pensar que, no meu investimento inicial, eu vou ter que bancar a reforma do ponto, principalmente se for loja de rua, ou então mesmo unidades em shopping, eu preciso ter lá um custo de adaptação daquele ponto. Preciso investir nos mobiliários, nas instalações da minha unidade. Isso eu que vou pagar. Preciso bancar meu estoque inicial. Muitas vezes o franqueador vai dizer, olha, o estoque inicial você tem que pagar à vista. Não vou te dar prazo para o estoque inicial. Isso é uma consideração que tem que ser pontuada lá na sua análise de investimento. Taxa de franquia. O que cobre a taxa de franquia? Taxa de franquia geralmente é a joia ali para entrar no clube, é o título do clube. Você paga para fazer uso o direito de uso daquela marca no contrato pelo prazo de contrato de franquia. E podem estar inclusas algumas coisas do tipo projeto arquitetônico, visita para avaliar o ponto comercial, isso varia de franqueador para franqueador. Capital de giro. Antigamente alguns franqueadores não comentavam sobre capital de giro, hoje a grande maioria já diz. Muitas vezes eu vou pagar o produto para a franqueadora ou para os fornecedores à vista ou em 30 dias e vou vender a 30, 60, 90, 5 vezes no cartão. E eu vou precisar de fôlego para bancar a minha operação. Muitas vezes existem operações que são gerencial viáveis. Eu falo, poxa, preço que eu compro pelo preço que eu vendo é interessante. Só que no regime de caixa ali eu falta dinheiro para financiar meu estoque. E aí faltou dinheiro, eu vou no banco. Aí o banco me cobra uma taxa alta e aí você pode muitas vezes
ter uma operação que é economicamente viável, se tornar inviável por conta de problemas de caixa. Ponto comercial, né? Muitas vezes é comum hoje no varejo brasileiro você ter os investimentos em luvas, na grande maioria dos shoppings, em muitas ruas comerciais, você tem lá um investimento para poder fazer uso daquele ponto. Taxas envolvidas no sistema de franquias. Royalties, que são as mensalidades que eu pago pelo suporte que a franqueadora me dá e por ter o direito de uso daquela marca. E a gente tem algumas modalidades que a gente mais vê de cobrança de royalties. Ele, em geral, pode ser fixo ou variável. O que é royalty fixo? Todo mês você me paga X reais. Ou todo mês você me paga 2 salários mínimos. Faça chuva, faça sol, venda bem, venda mal, você tem sempre aquele valor pré-definido. Em geral, as operações de serviço são as que mais usam royalty fixo, né? Porque é difícil de eu arbitrar o faturamento ali, então eu estabeleço um valor fechado. Ou eu posso ter royalty variável, e aí o variável também, geralmente com duas vertentes. Royalty variável proporcional à venda, ou seja, de tudo que eu vender lá na minha unidade, um pedacinho fica para a franqueadora. Ou royalty variável percentual à compra. De tudo que eu colocar lá de pedido, seja da franqueadora que me fornece ou dos outros fornecedores, um pedacinho do que eu comprei fica como remuneração. Tá? Importante não olhar só o valor dos royalties, mas sim a composição de um demonstrativo de resultado como um todo. A franqueadora pode ter um royalty de 30% e a outra de 5%, não significa que a de 30% sobra menos para o franqueado. É importante fazer uma análise financeira detalhada. Taxa de propaganda, que é uma verba da rede recolhida pela franqueadora, e aí é a franqueadora que vai dizer como que ela vai usar, mas ela cobra percentualmente um valor dos franqueados para fazer uso em ações que sejam comuns a toda a rede. Posso ter manutenção de sistemas, posso ter participação em convenções, tudo que for combinado antes na circular de oferta de franquia pode ser cobrado do franqueador dos franqueados. Olhar investimento e retorno, né? A grana não deve ser o único fator pelo qual vocês vão escolher uma franquia, mas é um fator super importante. O que eu tenho que olhar? O meu plano de negócio. Como que é a expectativa durante esses 5 anos? Onde que estão os principais riscos, os principais desembolsos? Como que se comporta a curva de faturamento e de maturação do meu negócio? Os franqueadores, em geral, entregam um demonstrativo de resultado para os candidatos. Olha, a nossa estrutura de custos é essa e nossas unidades desse tamanho geralmente faturam nesse vulto. Nunca um franqueador vai poder garantir, olha, você vai faturar X mil reais. Mas ele pode dar uma ideia. E aí vocês vão avaliar com base nos, 5%, 10%, 15%, qual que é a expectativa que eu tenho de retorno do meu investimento? Quais são os prazos que eu espero de lucratividade? Quais são os outros fins que eu posso dar para esse dinheiro? E aí, cada um tem que fazer com base em cálculos, em análises financeiras, avaliar qual que é o negócio mais atrativo para você. Avaliar os aspectos jurídicos do sistema, e aí são 3 os elementos básicos. Eu tenho a circular de oferta de franquia, que é o documento que descreve como que a rede funciona, quem são os fornecedores, quais são os padrões, como que é dado o suporte. Há na lei de franquia que eu não posso pagar nada nem assinar nada no mínimo a 10 dias da taxa do recebimento da circular de oferta de franquia, para eu ter tempo de ler esse material, geralmente é um calhamaço. Tem o pré-contrato de franquia, que eu assino quando eu entro na rede antes de ter um ponto. Olha, legal, você vai ser nosso franqueado, assina aqui o pré-contrato de franquia, paga a taxa de franquia, e aí quando você abrir a sua unidade, você assina o seu contrato de franquia. Fundamental uma análise detalhada, são elementos jurídicos, assessorias especializadas em franquia são sempre muito bem-vindas para ter certeza de que vocês estão assinando um documento dentro dos padrões do mercado. Como que é o caminho para ter uma franquia? Muitas vezes os franqueados falam, poxa, mas é um caminho longo, tem muito... Quanto mais exigente for a franqueadora, maior é a ciência de que vocês estão entrando numa rede profissional. Vocês estão entrando numa rede que escolhe muito bem quem são esses franqueados. Em geral, quais são as etapas do processo de seleção das franqueadoras? Recebe as informações básicas, podem ser via e-mail, via feira, via contato telefônico. Você preenche um cadastro com algumas informações preliminares sobre ponto, quanto você tem de investimento disponível. A franqueadora vai analisar esse cadastro, ver se está dentro se a cidade que você tem interesse está dentro do plano de expansão, se os valores investidos estão dentro dos mínimos exigidos pela rede, e pode marcar uma entrevista pessoal. Poxa, a franqueadora é lá em Curitiba, quer que eu vá até Curitiba. Essa já é a primeira forma de ver quem está realmente afim do negócio.
Se está realmente afim, pega um avião e vai lá ver. Esse, do ponto de vista da franqueadora, já é uma régua de corte ali. Depois eu apresento como franqueadora a viabilidade financeira para o franqueado. Olha, por que a gente imagina que esse negócio é interessante? Você vai faturar tanto, vai gastar tanto em produto, tanto em funcionário, tanto em verba de comunicação, de royalties, sobra, em geral, esse percentual aqui no final. Vai dar a ideia de faturamento médio das unidades da rede. E aí, estando o franqueado de acordo ali, interessado ainda na rede, ele recebe a circular de oferta de franquia. Algumas redes podem entregar um pouco antes, a COF, outras um pouco depois. Não há lei ou regra para isso, mas em geral é nessa fase, é depois que vocês já se conheceram pessoalmente. Aí a circular de oferta vem todo aquele detalhamento, todas as premissas da rede. Estou de acordo com a circular, levei para um advogado, aprovei, estou contente com o que a rede está me oferecendo. Assino o pré-contrato. Legal, vou ser um franqueado, quero ser um franqueado, pago a taxa de franquia, assino um pré-contrato e aí vou atrás do ponto comercial. Em geral, quem escolhe o ponto comercial é o franqueado, é você franqueado. O franqueador aprova esse ponto. Ele pode dizer, olha, não, esse ponto não é legal. Vamos continuar procurando. Depois que eu achei o ponto comercial, aí sim eu assino o contrato de franquia. Aí eu já tenho onde vai ser a minha unidade franqueada já definido. E aí, o próximo passo é absorver todo esse know-how da franqueadora, aprender toda essa metodologia de gestão, toda essa forma de tocar um negócio de sucesso a partir do treinamento, que pode ser feito lá na sua unidade franqueada, que pode ser feito na estrutura da franqueadora, não há muito padrão, mas aí o importante é que é nessa hora do treinamento em que eu vou absorver tudo que a franqueadora tem de padrão, tem de know-how e de tecnologia para me transferir, para ter certeza que o meu negócio foi um sucesso. Obrigado, gente! Bem, você aprendeu nessa aula do professor Daniel Zanco, da Academia do Franchising, que a relação entre franqueador e franqueado vai nortear todos os passos para a compra da sua franquia. A principal vantagem da franquia é contar com uma marca consolidada que já possui a força da rede em negociações comerciais e, principalmente, práticas e processos de gestão testados e comprovados durante anos de operação. Então, vamos rever aqui os principais pontos que devem ser avaliados na hora de adquirir sua franquia. Depois de conhecer bem o sistema de franquias, faça uma autoavaliação e saiba quais os motivos de querer se tornar um franqueado. Invista tempo para conhecer bem o seu perfil. Dessa forma, se por exemplo você não gostar de trabalhar aos sábados, domingos e feriados, poderá evitar de cara a possibilidade de comprar uma franquia de alimentação num shopping. O próximo passo é escolher o segmento de mercado com o qual você se identifica mais. Alimentação, moda, sapatos, perfumaria, escolas de idiomas, saúde, beleza, serviços. A empatia e o prazer em trabalhar uma marca vão gerar mais credibilidade para o seu negócio. Aí chegamos numa etapa muito importante: avaliar a sua capacidade financeira. Se você pensou em uma rede de alimentação que custa 2 milhões e você possui 500 mil reais para investir, nessa etapa você poderá eliminar boa parte das franquias da sua lista. Informe-se também sobre o capital de giro necessário. O passo seguinte é a validação do negócio. Faça um plano de negócios, tente ver os demonstrativos de resultados de uma das lojas e compare com negócios similares. Aqui você deve enxergar a atratividade da franquia escolhida. Com todas essas informações, você conseguirá fazer uma análise do investimento real, levando em consideração qual a franquia apresenta maior rentabilidade e remuneração desejada. Agora que você já escolheu a marca que quer trabalhar, avalie o franqueador. Procure se informar sobre a saúde financeira, quantas unidades possui e como está o desempenho das franquias. Tenha certeza que os franqueados estão satisfeitos. Isso tudo te dará uma boa noção do negócio em que estará investindo. Próximo passo: conheça os serviços de suporte da franqueadora. Essa rede dá apoio na implantação? Dá treinamentos contínuos? Mantém os manuais constantemente atualizados? Com estas respostas, você poderá rever suas expectativas para o negócio. Outra dica: informe-se sobre as taxas. Existem as taxas que são padronizadas como royalties e fundo de propaganda, mas o franqueador pode cobrar a manutenção do sistema de gestão para toda a rede por um único fornecedor.
Se esse for o caso, tenha certeza de que essas e outras taxas estejam especificadas no contrato de franquia. Preste muita atenção nos aspectos jurídicos para ter certeza de que todas as informações foram verificadas, incluindo a circular de oferta de franquia, conhecida como COF, o pré-contrato e o contrato de franquia. E por fim, no processo de compra, leve em conta a importância do olho no olho com o franqueador. Esclareça todas as dúvidas e participe dos treinamentos. Se for possível, tente participar do dia a dia de uma franquia antes de assinar o contrato. Algumas redes franqueadoras adotam essa prática que ajuda a avaliar se o negócio é bom para ambas as partes. E lembre-se, se mesmo depois dessas orientações todas você ainda tiver dúvidas, procure o Sebrae e a ABF, a Associação Brasileira de Franchising. Lá você terá todo o suporte para bater o martelo na sua decisão. Nos encontramos na próxima aula.